Olá pessoal, que alegria estarmos juntos em mais uma Palavra Encarnada. Estamos hoje no dia 21 de agosto, sábado, para meditarmos no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e juntos como Obra Lumen, como comunidade, meditarmos e refletirmos e discernirmos justamente o desejo do bom Deus para o nosso coração. Vamos meditar, vamos mergulhar na espiritualidade do Evangelho e em comunidade, em unidade, colocar em prática a voz e a palavra e o verbo do nosso Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 1 a 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão disponíveis a movê-los, nem sequer com o seu dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos das Escrituras nas testas e nos braços. E põem na roupa longas franjas. Gostam de lugares de honra nos banquetes e nos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar, será humilhado, e quem se humilhar, será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos já no finalzinho de agosto, e o Senhor nos surpreende com esse evangelho do livro de Mateus. É interessante perceber que nós já estamos aqui no final do Evangelho, já próximo da passagem de Mateus 25, onde Cristo se revela de uma maneira muito forte dentro do nosso carisma, onde Ele vai instituir a sua presença nos mais abandonados. Antes disso, no capítulo 23, o nosso Senhor ele é muito categórico e firme, e Ele vai condenar justamente essa postura dos fariseus de quererem os primeiros lugares, de quererem ser notados. A cultura do ter, do poder e do prazer que está muito misturada, imiscuída nessa relação também de religiosidade e espiritualidade. O Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele vem revelar e vem denunciar essa prática que muitas vezes o nosso ser, o nosso ego deseja e usa da religião para isso. Nós hoje estamos nos deparando com períodos em que a religião tem sido utilizada cada vez mais a partir de visões extremas para dividir e não para unir. E não é exclusivo do cristianismo, são de vários segmentos religiosos nesse mundo. Então nós nos deparamos com essa verdade que Cristo nos impõe. Ele fala para as multidões e para os seus discípulos. Ele ensina, ama e cuida. E diz: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Cristo ele reconhece essa autoridade. Ele reconhece que essas pessoas, elas estudaram, elas se prepararam, elas têm um dom, um ministério e um chamado. Mas elas também, assim como eu e você, têm uma fraqueza. E a fraqueza dela não pode impedir que o meu coração e o seu deseje profundamente amar a Deus e corresponder numa perspectiva de santidade. Cristo vai dizer: vocês devem fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imitem as ações deles, pois eles falam e não praticam. Ou seja, o que eles falam é importante e deve ser cumprido, mas o que eles praticam nós não devemos fazer. É claro, meus amigos, que o maior testemunho, o maior ensinamento, na verdade,
Não é aquele que é dito, mas é aquele que é mostrado. É tanto que São Francisco de Assis ele vai dizer: pregue e anuncie o evangelho a todo instante. Quando necessário, use palavras. Já Dom Bosco vai trazer um complemento quando ele diz, né? Não basta amar. As pessoas precisam saber que são amadas, então use das diversas linguagens. Ou seja, a palavra dos fariseus e dos mestres da lei é uma palavra de autoridade, é uma palavra de poder, é uma palavra que salva e santifica. Porém, as suas atitudes não. Oxalá quiséramos nós que nossa palavra, que o nosso verbo fosse acompanhado da devida e da necessária, vamos dizer assim, testemunho, verdade, coerência. Muitas vezes nós também falamos tanto e acabamos nos prejudicando com as nossas ações. Mas no fundo, o bom Deus sabe e Ele perscruta o nosso coração, da nossa intenção. Eu e você, nessa caminhada, no dia de hoje, nessa semana, nesse mês, nesse ano, nós também passamos por essa situação. Nós desejávamos profundamente essa santidade, nós desejávamos profundamente, anunciávamos, falávamos, mas na hora de colocar em prática isso nos faltou. E às vezes isso acontece com o irmão também, gera em nós desconfiança, gera em nós julgamentos. O Senhor nos diz: cuida da palavra dele. As ações, faz um discernimento, cuidado. Isso serve para nós também. Os fariseus, eles muitas vezes anunciavam, mas anunciavam com intenção ruim no coração, não é? De querer ser visto, de querer ser notado. E Cristo crucificado, abandonado dentro do nosso carisma, vem nos ensinar que é esse o nosso local. O nosso lugar é o último. O nosso lugar é junto dos abandonados, é junto dos mais pobres, e isso não é fácil. Para mim é muito fácil estar aqui no Palavra Encarnada, eu tenho um dom, Deus me deu um dom da oratória, Deus me deu um dom de falar. Isso não é soberba, não é orgulho, não é vaidade, mas é reconhecer a ação de Deus na minha vida, como você também tem os dons específicos. Mas eu preciso transformar isso nas ações. E tem sido muito difícil. Nesses períodos em que nós estamos vivendo, na busca por viver e ser o carisma, essa é a nossa dificuldade. A nossa maior dificuldade, o nosso maior pecado está justamente no maior dom que Deus nos dá. Que no dia de hoje nós possamos nos deparar também com os mestres da lei e nos colocar no lugar deles e perceber, nossa, quanto ainda falta, né? Para que o meu canto, para que a minha voz, para que a minha fala se transforme em ação. Que São Francisco nos ensine, mas acima de tudo, que Cristo abandonado nos motive a dizer: aí é o meu lugar. Um Deus que me amou, um Deus que se entregou por mim, um Deus que pela sua misericórdia me toca, pela graça do carisma me salva e me ensina, e me impele, e me move a amar, a ser amor e a ir além. Que Nossa Senhora cuide do nosso coração e nos dê a graça nesse sábado e na nossa vida de viver aquilo que nós pregamos, de ser aquilo que Deus sonhou para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e continuaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O amor é nossa meta, Cristo é nossa luz.